Mas eu tenho só uma dúvida. Markov Chain é um tipo de machine learning, né? Markov Chain, ou não? Cara, a Carol ia falar, foi mal. Não, pode falar. Eu não diria que é um tipo de machine learning, eu diria que é uma técnica, sei lá, matemática e estatística que a gente usa em machine learning. Então, a definição, o que seria? Uma definição em palavras, né? Seria basicamente dizer que o passado, tipo, o futuro, ele independe do passado, desde que eu tenha o presente. De novo. Uau. É meio filosófico, né? Muito filosófico. Mas é até... Isso daria um bom nome do título do vídeo aqui. A gente poderia até mudar. O futuro independe do passado. Como é que você falou? O futuro independe do passado desde que você tenha o presente. Então, tipo, a ideia do Markov aí, os processos markovianos e tal, a propriedade de Markov, é que se você tem a etapa N, para você ter a etapa N mais 1, você não precisa do que veio antes, só precisa da N. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você quer ir de um ponto A até um ponto B, igual os empreendedores falam, né? Tipo, você tem o ponto A, ponto B, e agora você vai... Você quer ir do ponto A para o ponto B, não importa o que você fez antes. Se você está no ponto A, não importa se você chegou lá girando, se você chegou lá de ponta cabeça e tal, você vai ter que ir para o ponto B. Você concorda comigo? Tipo, se você chegou lá vindo pela direita, esquerda, assim como quando você pega um Uber, você não precisa mostrar o seu histórico. Você só precisa falar onde você está, ou seja, o presente. E Markov é meio isso. Então, vai entrar depois quando eu for falar de aprendizado por reforço, se tiver tempo. Mas então vamos começar agora a falar sobre os tipos de machine learning. Rapidinho, só para finalizar, eu acho que a MCMC, que é o Markov Chain Monte Carlo, entraria naquela figura que eu mostrei, entra lá na parte das ferramentas matemáticas, estudo de ferramentas de estatística, probabilidade, entra naquela parte ali. Então, querendo ou não, está muito ligado à inteligência artificial, mas é a parte teórica, é a base, né? Então, acho que seria isso. Entendi. Conta aí para nós, então, Caio, os tipos de machine learning que você quer chegar nessa parte. Vamos lá, conta aí. Certo. Bom, acho que o principal é o supervisionado. Então, machine learning supervisionado, o aprendizado de máquina supervisionado, que é o quê? Você vai dar exemplos do que você está chamando, por exemplo, de classe A ou classe B. Então, esse é um exemplo de classificação. O aprendizado supervisionado ele é dividido em classificação e regressão. Vou atacar primeiro classificação, aí a gente vê. Eu acho que eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar um... Assim, não é nada demais, eu vou pesquisar no Google agora. Deixa eu só... Calma aí. Vocês conseguem ver bonitinho a imagem aqui que está carregando? Sim, dá para ver, perfeito. Certo. No aprendizado supervisionado, classificação, a ideia vai ser o quê? Você vai entregar um monte de imagens desse tipo e você vai falar qual que é a categoria dela. Então, sei lá, uma galáxia elíptica, espiral, irregular, e assim por diante. E, então, assim, você tem um cientista que olhou essas imagens e colocou a categoria, certo? Tabelou. E uma vez que você entrega isso para os algoritmos corretos, o que eles vão fazer é aprender a similaridade entre elas. Então, eles vão ver que a espiral tem esse jeitão aqui. E toda vez que aparecer algo semelhante com a espiral, ele vai, se estiver funcionando bem, identificar que é uma espiral. Então, a ideia aqui, você tem aqueles tipos de galáxias, e a ideia é que você entrega alguns exemplos, e a máquina vai ser capaz não só de responder o que você já entregou, isso aí ela tem que responder mesmo, porque você já, sabe, entregou para ela. É como se fosse aquela questão que o professor dá logo depois que ele começou a ensinar uma matéria. Uma questão só para, sabe, tipo, ele acabou de falar o que era a resposta, e ele já te deu a pergunta só para... Então Só para te sondar, assim. Só para saber se você ouviu aquilo, se a resposta chegou até você. Então, entregar uma mesma imagem que você usou para treinar seria isso. Só que o mais interessante é que quando você faz um negócio bem feito, qualquer tipo de imagem de galáxia tende a funcionar. Então, o bagulho generaliza. Você deu um pouquinho de dados tabelados e acabou. Ele aprendeu a identificar galáxias. Então, esse eu diria que é o tipo mais importante de machine learning e, enfim, ele está aí em vários lugares. Eu acabei de dar um exemplo de astronomia para vocês.
E Agora, o ponto nesse é que você sabe no que você quer classificar, né? Você sabe, isso. tipo, você quer colocar ou como espiral ou como elíptica, então você sabe onde que você... Qual label... É qual, label mesmo. label? Pode ser label. Qual label você quer colocar? No que você quer classificar, né? Uhum. Com a etiqueta, né, em português seria. E é exatamente isso. Você tem que saber, porque é isso que vai depois te ajudar a ensinar a máquina a reconhecer. E é engraçado até, porque se você coloca muito exemplo, por exemplo, de espiral e quase nada de elíptica, o que você vai ver no final é que ele fica ruim de reconhecer elíptica. E ele começa a tender só para espiral. Então, você tem que dar os dados balanceados nas classes para não ter problema. Esse é um dos motivos pelos quais... Tem que ensinar direitinho. tem que ensinar direitinho. Exatamente, perfeito, é isso. Sabe aquele negócio da matéria que o professor passou muito tempo falando de um assunto que ele nem vai cobrar? Aí na hora que ele cobra, ele cobra aquele assunto que... aí na prova ele cobra aquele assunto só. Tipo, 9 pontos só para aquele assunto. Exato. E aquela aí... questão ali que fica... Né? Depois você descobre que é a pesquisa dele.